Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. O divórcio. Indissolubilidade do casamento 1. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus, para o tentar, e lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o início, os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Porque, então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Mateus 19, 3-9. 2. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem, mais as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro, e mesmo na cristandade. 2. Países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época, é adultério em uma outra região e em um outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário também o casamento civil, em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. 3. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos, e que eles fossem dois, em lugar de a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração? De modo nenhum. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres, que um sentimento mútuo atrai um para o outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da cupidez. Em uma palavra, a de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos, igualmente, também estão, e devem ser muito felizes. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-la. Daí resulta que, frequentemente, o que se uniu à força, por si mesmo se separa, e o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio, se foi pronunciado como uma fórmula banal. São assim as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas, dupla infelicidade, que seria evitada se, nas condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor.
Quando Deus disse, vós sereis uma só carne, e quando Jesus advertiu não separeis o que Deus uniu, isso não deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. 4. Deve-se, então, considerar a lei civil supérflua e retornar-se aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não, porquanto a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem mais nada. Absolutamente nada se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda muito presentes, já perderam bastante o seu domínio sobre os povos esclarecidos, e acabarão por desaparecer com o progresso moral, que abrirá, finalmente, os olhos dos homens para os males sem número, as faltas, e mesmo os crimes que resultam das uniões realizadas tendo em vista apenas interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar, um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, ou lhes devolver a liberdade se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. O divórcio. 5. O divórcio é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se fosse contrário à lei divina, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade e em nome da religião, têm imposto o divórcio. Em várias circunstâncias. Aliás, dupla prevaricação, porque teria em vista unicamente interesses temporais, e não para satisfazer a lei do amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Ele não disse que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? O que significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescentou ele, isso não foi assim no princípio, quer dizer, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundamentadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição, não davam lugar ao repúdio. E Jesus vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Ele proíbe, é verdade, a qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso levar em consideração os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, isto é, a morte por apedrejamento, querendo abolir uma prática bárbara. Jesus precisava, entretanto, estabelecer, em seu lugar, uma penalidade, e a encontrou na desonra que devia representar a proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituindo uma outra lei civil. Mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.